Iniciando então a Quaresma, a Igreja nos propõe, de modo especial, essa passagem do profeta Isaías, em que nós ouvimos Ezequiel dizer que serve a Deus, com todo o seu coração, com todo o seu fervor, foi fiel ao Senhor, viveu de modo piedoso. Quem poderia dizer aquelas palavras, que obedece fielmente aos mandamentos do Senhor e que vive de tal modo agradável a Deus, a tal ponto que Deus mandou o seu profeta para ademoestá-lo da proximidade da morte. E Deus então escuta depois as suas preces, lhe concede ainda mais 15 anos. Nós vemos essa graça especial de Deus através da intercessão do seu profeta. Assim também, nós vemos uma graça especial desta cura, em que aquele pagão, centurião, se coloca aos pés de Nosso Senhor e lhe suplica com toda a fé e com todo o amor de que cure seu filho. E Nosso Senhor elogia a fé daquele homem, pois muitos dos judeus não tiveram fé naquele nível. Por isso que o justo, ele vive pela fé, ele crê, ele coloca em alto valor Nosso Senhor Jesus Cristo, a sua palavra e a sua vida. Colocará também num alto nível, num alto grau de importância, a sua quaresma. A nossa quaresma deve mudar a nossa rotina. Tenho que fazer algo de diferente. Tenho que mudar a minha rotina de oração. Não só, poderíamos dizer, rezar mais, porém rezar melhor, rezar outras orações, outros atos de piedade. Aqui faremos a própria via sacra, mas se dedicar nesses 40 dias a servir melhor Nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos ouvir aqueles elogios de Deus quando sairmos deste mundo. Hoje também gostaria de trazer a reflexão das santas Perpétua e Felicidade, duas santas mártires. Perpétua era uma importante no Império Romano, na África, de modo especial, mas era uma pessoa de grande importância, possuía muitas terras, era de família rica e tinha uma grande quantidade de servos, escravos, dentre elas Felicidade, que estava grávida. Perpétua havia dado à luz há 2 meses a um menino e, após um edito do imperador Severo, no ano 202, foi proclamado que todo aquele que fosse cristão deveria morrer, ao ser denunciado, ao ser preso. E isso aconteceu com Santa Perpétua e com seus criados, dentre eles Santa Felicidade. Foram presos, seu filho foi arrancado dos seus braços, junto com Santa Felicidade, que estava então grávida. Foram todos colocados num péssimo cárcere, fétido, com ali sangue e outras coisas mais, de modo que o lugar era totalmente insalubre. E isso lhe causou, no primeiro instante, grande sofrimento. Está ali no local, próximo do martírio, e no local tão insalubre, sem, sobretudo, a presença do seu filho recém-nascido, que se não amamentasse, iria morrer. Então, grandes tribulações passava Santa Perpétua. Porém, essa lembrança do martírio, de que iria dar a vida a Nosso Senhor, de que de fato passaria desse mundo para o encontro com Cristo, fez com que todos aqueles que estavam encarcerados gozassem de uma grande alegria. Em poucos dias iriam adentrar o reino dos céus. Então, aquilo que era aparentemente algo triste, uma tragédia, tornou-se motivo de grande felicidade. 2 diáconos que a acompanhavam conseguiram que, em certos momentos do dia, ficassem num lugar melhor. Conseguiram também que ela pudesse reencontrar o seu filho
E a preço disso foram denunciados, também presos. Seu pai era o único da sua família. Interessante que, como nós ouvimos no Evangelho, alguns que se convertiam, o Evangelho fala, converteu-se ele e toda a sua família. Com Santa Perpétua foi algo semelhante. Ela se converteu e toda a sua família, menos seu pai, que não só continuou pagão, mas ao levar o seu filho recém-nascido para que ela pudesse vê-lo, chorava e suplicava para que ela negasse a Cristo e não fosse martirizada. Ele fazia com que ela recordasse o tão grande amor que ele tinha por ela, recordasse o amor do seu pequeno filho, que ficaria órfão, para que ela negasse a nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, ela sempre permaneceu firme, mesmo de tão grande tentação, no sentido de que o pedido do seu pai, a que ela tanto amava, com seus filhos nos braços, uma grande tentação para negar a fé, mas ela permaneceu firme nessa resolução. Ela dizia: Deus me dará todas as forças para que eu vença o martírio. E um certo dia teve a visão em que, caminhando por uma dura escada, com grande dificuldade, ela entrava no reino dos céus. Então ela pôde, assim, por essa visão, entender que neste mundo nós temos que carregar a cruz para entrarmos no paraíso. A chave para o paraíso é justamente a nossa cruz. Carregando-a que alcançaremos as virtudes para a nossa salvação. Foram então condenadas, foram levadas para um grande anfiteatro e lá foram soltos touros para que as matassem. Os touros então vieram e a derrubaram inúmeras vezes. Interessante, narra os autores que viram seu martírio, de que ela, mesmo naquele sofrimento, ao tomar chifradas, ser derrubada, levar pisões, a sua preocupação era a modéstia. Ela tentava ali permanecer bem vestida e, ao mesmo tempo, tentava arrumar santa felicidade enquanto apanhavam dos touros. Porém, isso não os levou ao martírio. Eis que então foi chamados carrascos. Nesse tempo, um pouco antes do martírio, Santa Felicidade veio dar à luz a uma criança. E enquanto ela sofria as dores de parto, um dos soldados lhe disse a seguinte palavra: Tu que sofres as dores do parto, como irás suportar a dor do martírio? Ela então respondeu, e assim ficou testemunhado: As dores do parto eu sofro pela minha natureza, mas no martírio eu nada sofrerei. Eu receberei o prêmio que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ali estarei, na graça de Deus, ali estarei junto de Deus. Assim, após o imperador ver que não foram martirizadas pelos touros, foi então colocadas para serem degoladas. Santa Perpétua foi primeiramente degolada e o algoz ficou profundamente comovido com aquele martírio. E ele não conseguia, estava com dificuldade para martirizar Santa Felicidade, a tal ponto que teve que dar inúmeras machadadas para que de fato consumasse ali o martírio. Então essas duas santas testemunharam de modo tão glorioso a sua fé, que a história do seu martírio percorreu todo o cristianismo. Para nós fica essa visão da escada que Santa Perpétua teve. Precisamos subi-la. Será difícil, iremos ficar às vezes cansados. A verdade é que com as nossas próprias forças não conseguiremos subir até o fim, mas Deus manda a sua graça. Deus manda o Divino Espírito Santo. E o nosso principal inimigo será a nossa carne. Além do mundo, além do demônio, a nossa carne irá se colocar nesse sentido de nossa inimiga. Não vai querer o sofrimento. Então, para isso a quaresma, para isso as penitências, como que
fazer com que a carne se recorde de que quem manda no nosso corpo é a nossa alma, de que temos que viver uma vida verdadeiramente espiritual e não puramente carnal. Por isso, caríssimos fiéis, nós que recebemos as cinzas, lembremos sempre da morte. Meditar na morte é um caminho eficaz para a salvação. O próprio Santo Afonso nos recorda que aquele que medita na morte não vai perder a sua alma. Então, para isso, esse tempo da quaresma, caríssimos fiéis, possamos escolher ser fiéis às nossas penitências, às nossas orações, aos nossos jejuns e abstinências, para que a cada dia seja um passo rumo ao reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.